Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina de algoritmos. Hoje a gente já está na nossa 9ª oficina. Espero que vocês estejam aí gostando desses nossos bate-papo, dessas revisões também de conteúdo, dos exercícios que a gente tem trabalhado. Espero que vocês estejam olhando o mundo aí à nossa volta com outros pontos de vista, né? Agora voltado para o algoritmo, né? A gente começar a perceber aí que tudo na nossa vida, independente de ser a vida social, nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, nossa vida pessoal, amorosa, enfim, tudo a gente consegue transcrever isso por meio de um algoritmo, porque é assim que a gente executa no dia a dia. Uma sequência aí de passos, esses passos aí, tomara que sempre sejam ordenados, lógicos aí, finitos para fazer um sentido, para executar aí uma tarefa, né? Então, espero que vocês estejam observando, procurando, vendo no dia a dia o que dá para melhorar, pensando aí de forma mais otimizada, planejando aí antes de executar, listando, ordenando, organizando essas informações, né? Esse que é o principal intuito aí dos nossos bate-papos, certo? Bom, seguindo aí com o conteúdo aí dos materiais de vocês, tem um capítulo no material de vocês que trata apenas de estruturas de repetição. Lembra que nos nossos encontros anteriores, nos 2 últimos, a gente viu as estruturas condicionais. Por que a gente viu as estruturas condicionais antes? Porque a gente precisava aprender a controlar uma situação, analisar o valor de uma variável, tomar uma decisão e fazer um desvio de fluxo. Então, nosso algoritmo vinha sendo executado aí linha a linha e chegava um momento que a gente analisava uma variável e, dependendo do valor dela, tomava uma ação, dependendo do valor dela, tomava outra. Falei para vocês que essas condicionais, elas poderiam ser compostas, né? Então, acabei de tomar uma decisão, já posso fazer uma nova pergunta. Então, tudo isso porque a gente aprendeu essa estrutura condicional porque ela vai servir como uma condição de parada ou uma condição para continuar a executar as minhas estruturas de repetição. Tá? Então, de certa forma, aí a gente cria estruturas de repetição quando a gente precisa repetir determinados trechos de código, quando a gente vai realizar a mesma operação várias vezes. Então, a gente, para não ficar sujando muito código, copiando e colando, a gente adiciona ali estruturas de repetição. Vou apresentar aqui para vocês, ó, conforme o slide aqui, qual que é a agenda, a expectativa da nossa aula aí, desse nosso encontro, desse nosso bate-papo aqui da nossa oficina. Vou apresentar para vocês 3 estruturas de repetição: o para, o enquanto e o repita até. Certo? Então, preparados aí? Vamos começar? Vamos trocar essa ideia junto? Vamos bater esse papo, né? Então, primeira coisinha aí, só para dar aquela reforçada, né? Agora, como nossas oficinas a gente pode entrar aí com conteúdos aí mais teóricos, visando revisão, exercícios, né? Então, o que é a nossa estrutura de repetição? São instruções que criam laços de repetição. Para esses laços de repetição, alguns autores chamam de loops, loop, né, do inglês lá, dentro do algoritmo. E esse laço ele tem que ser controlado por uma condição lógica. Pode voltar aqui para mim, fazendo um favor. Então vejam a importância, pessoal. Por isso que a gente viu a estrutura condicional antes. Por isso que a gente aprendeu a estrutura condicional antes. Porque o meu laço, o meu loop, vai ficar repetindo e se eu não colocar um freio, se eu não colocar um critério de parada, ele fica ali repetindo eternamente. E não é essa a ideia, né? Como a gente utiliza aí os programas para auxiliar as rotinas, as tarefas do nosso dia a dia, geralmente a gente então cria uma vez só aquela tarefa, aquele processamento daqueles dados para transformar isso em informação. E a hora que eu percebi que deu certo, eu simplesmente deixo ele repetindo e só vou trocando os dados, só vou trocando as informações, certo? Bom, qual que é a importância então disso aí?
quando a gente precisar repetir partes do código, quando eu precisar executar diversas vezes essa parte do código, eu vou optar por estruturas de repetição. Por quê? Eu posso, dependendo do que for, sair copiando e colando aí os meus códigos no meu algoritmo. Posso ficar repetindo eles várias vezes. Só que se eu precisar dar uma manutenção, se eu precisar fazer uma alteração, eu vou ter que alterar em todos os trechos do meu código, certo? Então, para tornar isso mais organizado, a gente começa a utilizar aí as estruturas de repetição. Primeira estrutura de repetição que a gente vai ver aí, ó, é a estrutura de repetição chamada para. Esse para aí, os laços, então de novo, lembra que laços, loops, são sinônimos aí pra gente, tá? Pra gente trabalhar aí na nossa área. Esses laços, esses loops vão ser controlados pela variável contadora. Então, quando eu quero repetir algo, eu coloco uma variável para contar para mim. Quantas vezes já foi repetido aquilo? Alcançou o número de vezes que eu preciso? Então, por isso que a gente aprendeu a estrutura condicional antes. A cada iteração, vejam que a iteração não é interação, né? Interagir, né? Quando você vai ler, vou tocar, vou interagir, vou me comunicar ali, fazer uma transferência, uma troca, né? Iteração não, iteração significa repetição. Então eu crio um bloco ali de informações, de instruções, de comandos, de ordens, de tarefas, de rotinas, olha o tanto aí sinônimo que a gente pode utilizar. Crio essa interação, essa iteração, para ele ficar repetindo, repetindo, repetindo. A cada vez que ele executa tudo que está dentro ali do meu laço e volta para fazer o papel do laço, isso é uma iteração. Então ele geralmente faz o quê? Estou trabalhando com uma variável contadora, então ele vem executando, vem executando, vem executando, chegou no final, ele volta lá para o início, incrementa, né, esse contador, e aí depois que ele incrementa, ele faz o quê? Ele volta a repetir. Então ele fica repetindo, repetindo, incrementando. A cada repetição, a cada interação, ele repete, soma um nesse contador. Pode ser, né? A gente vai aprender algumas outras formas de fazer também. Pode somar um aí no contador. Verifica se chegou esse contador no limite que você queria. E aí por fim sim ele para. Tá? Então assim, a ideia da estrutura de repetição é essa. Você criar ali um laço, você criar ali um loop para ele ficar repetindo. Mas a cada vez que ele chega no final, ele volta, faz a iteração ali, né? Incrementa mais uma vez aquela variável contadora e, por fim, confere. Cheguei no limite que eu queria repetir? Não cheguei, então vou repetir de novo. E agora, cheguei no limite que eu queria? Não, vou repetir de novo. E assim por diante. A estrutura condicional para, ela é bem semelhante a essa exemplificação que eu dei para vocês aqui, esse dinamismo de começar, executar tudo que está dentro do laço, voltar, incrementar essa sua variável contadora, checar se ainda está no limite de execução e continuar rodando. Por que eu estou frisando isso aí? Porque as estruturas de repetição enquanto e repita até já não é bem assim. A dinâmica é um pouquinho diferente. A ideia é a mesma. A ideia é você repetir, repetir, repetir. Mas tem formas diferentes de você repetir. Tem hora que você quer repetir isso aí e usar já essa variável contadora aí em algum cálculo. E aí você já quer ter um critério de parada que não é só incremental, não é só somando de um em um. Essa variável contadora não vai contando de um em um. Tem determinados cenários que eu já quero checar no começo se é válido aquele laço para executar. Então, às vezes, ele pode nem entrar para ser executado. Tem outros momentos que eu preciso, pelo menos, passar uma vez no laço. E aí, depois, eu verificar se eu continuo repetindo ou não. Então, isso são
situações do dia a dia que a gente precisa observar, abstrair e para codificar isso aí. Só que antes de codificar, a gente vai lá no algoritmo, a gente vai lá e faz as simulações, a gente cria lá o fluxograma. E dependendo do fluxograma que a gente cria, a gente pode já começar a repetir, executar uma vez, não executar nenhuma vez, porque ele já falha a primeira pergunta. Então, assim, não é assim, não existe uma regra geral. Para repetir é assim, não. Para repetir o quê? Como? Como isso é feito no mundo real? Você já sai repetindo, você faz uma pergunta antes, você faz uma pergunta depois. Essa análise permite você saber qual estrutura condicional usar. Não é difícil. O bom é que a gente só tem 3. Vou já demonstrar essas 3 para vocês. Vou dar algumas ideias aí para vocês. E a gente já vai começar agora para a estrutura condicional do para. Como que vai ser a dinâmica aqui? Vou apresentar para vocês a sintaxe. Lembram que a sintaxe é o jeito certo de se utilizar alguma estrutura. Perdão. Então, ela é a minha receitinha ali, né, que eu preciso seguir, colocar os nomes certos, nas posições certas, os comandos no lugar certo, senão não vai funcionar a minha estrutura, né? Então, como que começa aí a nossa estrutura de repetição? A para. Começa com a própria palavrinha, né? Para. Aí eu tenho um espaço ali que eu posso colocar a minha variável contadora. Eu posso criar, dar um nome para ela que eu quiser. Eu declaro uma variável que eu quiser. Então, eu vou colocar o nome contadora. Legal. Ela vai contar repetições, números inteiros, né? Rodou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, eu já declaro ela do tipo inteiro, né? Então, ficaria o quê? Para uma variável qualquer, eu escolho o nome que eu quiser. Por exemplo, contador. Para contador D. Esse D é obrigado. Aonde está escrito X ali, ó, é o meu valor inicial. Por quê? Como que eu já sei? Não preciso nem procurar isso em livros, nada. Porque tá ali, né? Ó, dx até y. Então, de um valor inicial até um valor final. Então, como que seria isso aí? Para o meu contador de 1, por exemplo, até 10, por exemplo, faça. Então, eu já estou dando instruções para ele. Ó, para meu contador, iniciando com 1 até 10, faça. Faça o quê? Tudo que tiver ali dentro do meu bloco, tudo que tiver ali dentro do meu laço. Mas, professor, onde que é o fim do meu laço? O fim do meu laço é quando eu encontro a palavrinha fim para. Então, eu começo para, encontro fim para. Pode voltar para mim, por favor? Então, demarquei o para. Ele inicia meu laço de repetição. Encontrei o meu fim para, é o término do meu laço de repetição. Isso para linguagens aí de algoritmo. Tá? A gente tem que tomar cuidado aí que outras linguagens, C, Java, PHP, Python, cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem a sua sintaxe. Lembram sempre disso. Quando eu estou mostrando a sintaxe aqui, é a sintaxe para a linguagem de algoritmo, para a linguagem... Inclusive, eu estou mostrando como extra aqui para vocês o Visualg, que é bem próximo, bem parecido com o Portugal que vocês estão vendo no material de vocês. Para quê? Para vocês terem 2 noções, né? Ver que não é só de um jeito que dá para fazer de outro. Tá? É mais uma contribuição minha aí para vocês terem uma outra linguagem para trabalhar, certo? Maravilha, então. Então, essa estrutura de repetição, essa sintaxe que vocês viram, vai ficar repetindo, até que o valor inicial e o valor final sejam o mesmo. Então, ele executa uma vez e incrementa o seu valor que era inicial. Então, que tinha começado com 1, executou tudo, ele vai para 2. Executou tudo, ele vai para 3. Executou tudo, vai para 4, até chegar no 10. Mas, professor, como que você sabe disso aí? Você olha ali para a sintaxe e já sabe disso aí. Porque já é definido que quando você não tem nada escrito na frente do faça ali, se não tem nenhuma regra falando quanto que vai ser esse incremento desse seu contador,
ele sempre conta para cima. Ele sempre soma mais um. Então ele executa, 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 chega no final do nosso laço, quando ele volta, ele já soma um, porque eu não tenho nada especificando ali, porque eu posso, e vou mostrar para vocês que você pode fazer esses passos positivos, negativos, unitários, com mais valores, menos valores. Isso, dependendo do nosso problema, é preciso fazer. Vamos analisar esse código aqui no nosso slide juntos, ó. É um algoritmo aí que foi feito para realizar a soma de 10 valores vindos do usuário. Então, a gente já aprendeu entrada e saída. A gente aprendeu que o comandinho leia pega esse valor do usuário e guarda numa variável. Então, isso já não é mais segredo. Mas eu queria que vocês imaginassem assim. Imagina que eu fosse pedir 10 valores para o usuário. Eu ia fazer assim. Escreva. Usuário, digite o primeiro valor. Leia. Guarda na variável o valor 1. Usuário, digite o segundo valor. Guarda. Usuário, digite o terceiro valor. Guarda. Usuário, para 10 valores, eu ia precisar de 20 linhas de programação só para ficar pedindo dado para ele. E se amanhã eu preciso mudar essa mensagem, se eu errei, fiz um erro em português, ou preciso melhorar essa mensagem, diminuir, aumentar, enfim, pedir uma informação diferente, eu teria que alterar em todos os trechos que eu tinha feito o meu código. Então, é isso que é uma das vantagens de usar a estrutura de repetição, tá? Bom, nesse slide aí, nesse algoritmo aí, como ficaria na prática? Primeira coisa, crio uma variável que eu vou chamar de acumulador, que é ela que vai conter a soma de todos os outros valores. Então, como ela vai conter a soma de todos os valores que o usuário pediu, eu já inicio ela com 0. Vou começar a minha estrutura de repetição, ó. Para contador, como eu quero 10 valores, posso falar lá, de 1 até 10. Legal. Faça o quê? Pede para o usuário um valor. Pedir esse valor. Vejam que na mensagem que eu estou escrevendo ali, ó, no escreva, eu já estou colocando o valor da variável contador. Por quê? Eu quero deixar uma mensagem dinâmica, eu já quero aproveitar essa variável contadora para já apresentar na tela para o usuário qual que é o valor que ele está pedindo. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, assim ele já não cria uma falsa expectativa. Bom, de 1 até 10, escreva valor, leio, guardei numa variável, chamei de valor essa variável. Olha o macetinho ali, ó, o acumulador, que era 0, está recebendo o próprio acumulador, que era 0, mais o valor que o usuário digitou. Então, independente do valor que o usuário digitar, eu já estou somando lá no meu acumulador. Então, na primeira iteração, o acumulador passa a ser praticamente o valor que o usuário digitou. Chegou no fim, para? Chegou. O que ele faz? Vai para a linha de baixo? Não, volta lá no início lá da estrutura de repetição, para. Chegou lá no início, o que ele faz? Tem alguma regra para somar mais, menos? Não, não tem. Então ele vai somar mais 1. Sua variável contador que era 1 vai para 2. E aí, 2 é menor que 10? O início chegou no fim? Não, então ele vai repetir de novo. Pede outro valor para o usuário, chega ali no leia, guarda esse valor, vai lá no acumulador, o acumulador recebe o próprio acumulador, que já era o valor anterior do usuário, mais um novo. Chegou no fim, vai para a linha de baixo? Não, volta para a repetição, para o início dela, incrementa mais 1. Então ele fica interagindo até alcançar o número inicial, alcançar o número final. Alcançou? Ele sai do fim para. Saiu do fim para, eu escrevo na frente aí o somatório. Na prática, então ficaria assim, ó. Valor 1. Como que apareceu aquele 1? Porque eu usei o próprio valor do meu contador para me ajudar a escrever a informação na tela. O usuário ali, por exemplo, digitou 50. Valor 2, digitou 77. Valor 3, foi digitando. A hora que ele digitou todos, no final eu apresentei a soma. Funciona? Funciona. Imagina se eu tivesse feito isso aí 10 vezes. E se eu precisasse aumentar, pedir 100 números, eu ia escrever 100 vezes para o usuário, ia ler isso aí 100 vezes. Então é melhor colocar dentro da estrutura de repetição. Mais um exemplo aqui, ó, vamos ver junto aí.
estrutura de repetição ainda para. Só que para mostrar para vocês que eu não preciso fazer esse contador crescer para cima, né? Crescer positivo. Eu posso fazer ele ir diminuindo. Como que fica isso aí, ó? Para contador de... Professor, mas inicial 10 até 1? Como assim? 10 é o valor inicial. Até 1 é para ele parar. Mas olha o que apareceu ali na frente, ó. Passo menos 1 para depois fazer. Então ele começa com 10, na próxima iteração ele vai para 9, na próxima iteração ele vai para 8, para 7, para 6, até alcançar 1. Então a regra não muda, de inicial até final. Se eu não falar passo nada, ele vai somar 1. Se eu falar passo alguma coisa, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, menos 10, ele me respeita e faz o que eu pedi. E aí vocês já devem estar mais espertos aí, já se ligou que esse exemplo aí é para fazer o quê? Contar os números pares, né? Ele pega o valor ali do meu contador, faz módulo 2, se não deu o resto, se não deu o resto é par, se não deu o resto é ímpar. Se deu o resto, perdão, é ímpar. Então, de 10 até 1, ele foi me listando apenas os valores par. Maravilha, então. Vamos para a segunda estrutura aí. Pode voltar para mim, fazendo favor. Estrutura de repetição para, a gente já viu. Eu coloco lá para, de inicial até final, posso colocar uma instrução. Agora a segunda, ela chama enquanto. Como que funciona aí? Ó? Ela vai ficar executando enquanto a condição que você colocou ali for verdadeira. Mas como que tá? Onde que está o critério de parada dela aí? Tá nessa pergunta que você faz. Mas onde que está o incremento ou o decremento dessa estrutura de repetição? Não fica dentro ali da primeira instrução do enquanto, igual no for. Fica dentro do laço de repetição. A gente opta por usar isso aqui quando o laço de repetição não é sequencial, quando a gente depende de um valor do usuário, quando a gente depende de um valor de cálculo. Então a gente deixa ali, só não pode esquecer de incrementar ou decrementar, senão o laço continua sempre com o mesmo valor, a pergunta sempre vai ser verdadeira e não vai sair dali nunca. Então, para descobrir se os números de 1 a 10 são pares, vamos ver junto nesse slide aqui, ó. Mesma coisa que o exercício anterior, só que a única coisa que mudou, ó, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, eu vou fazer o quê? Fico perguntando ali se o valor módulo 2 deu resto ou não. Beleza, vocês já sabem. Mas olha o incremento que apareceu ali no final, ó. Contador recebe contador mais 1. Então eu tenho que fazer o incremento, senão não funciona. Certo? Então, diferente do para, não fica lá em cima, lá junto com a estrutura de repetição, fica dentro do laço. Funciona, mesma coisa, mesmo resultado. Vou deixar esse outro código aqui para vocês implementar em casa. Para que ele serve? Ele vai ficar pedindo valores para o usuário. Enquanto o usuário ficar digitando valores, ele fica vendo se esses valores são positivos ou são negativos. Tudo coisa simples, tudo que vocês já aprenderam a fazer comigo. Só que a pergunta é, enquanto o usuário não digitar 0, eu fico repetindo. Quando ele digitar 0, eu tenho que parar, tenho que sair desse laço e tenho que liberar ele. Então, o usuário aqui, não fui eu que limitei ele. Falei, ó, você vai digitar 15 números, 20 números, 100 números. Não, você vai digitar quantos quiser. Na hora que você digitar 0, tem que parar. Daria para fazer isso com a estrutura de repetição para? Não daria. Então, eu precisei usar a estrutura de repetição enquanto. Porque aí eu não forço, não preciso de forma automática deixar o laço se auto-incrementar. Ali eu estou controlando só o critério de parada do meu laço. Muito legal, né? Vamos aqui para a nossa última estrutura de repetição aí. É o repita até. Esse aí é muito bacana, pessoal. Esse aí tem um grande diferencial das outras duas, que é o quê? Pelo menos uma vez ele entra no laço de repetição. Por que pelo menos uma vez? Porque ele checa se vai continuar repetindo não só no final. Enquanto para e o enquanto faz a verificação no começo, o
repita até, faz a verificação no final. Então, obrigatoriamente, ele entra uma vez na estrutura de repetição para só no final checar se é válido ou não aquela informação. Coloquei um exemplo aqui, vamos ver junto nesse slide. O programa vai ficar repetindo, ó, então ele faz uma pergunta. Deseja inserir outro endereço? Sim ou não? Leio esse comando. Vai repetir quando? Até o comando, que foi a variável que recebeu o que o usuário digitou, for igual a N maiúsculo ou N minúsculo, né? Pode ter tem que tratar essa ocasião aí também. Então ele vai ficar repetindo. Se o usuário digitou sim, ele vai falhar o critério de parada, vai voltar e vai repetir. Se o usuário digitou sim, vai falhar o critério de parada, vai voltar e repetir. Ele vai ficar repetindo até que o critério de parada seja válido. Muito legal, né? Vamos juntos agora para os exercícios, ó. Primeira coisa, ó, o que acontece com a execução de um algoritmo caso o resultado da expressão de condicional de parada do laço sempre retornar verdadeiro, hein? E aí, o que vocês me dizem? Pensa aí, a gente já comentou bastante aí no nosso bate-papo. Se eu não controlar certo essa minha pergunta, esse meu critério de parada e deixar ele aí, ó, perdidão, se eu esquecer de incrementar, decrementar, o que vai acontecer? Olha esse slide aqui, ó, fiz uma imagem para demonstrar isso aí. Vamos ver essa primeira imagem, ó. Leia o quadro da direita. Legal, vou lá, leio o quadro da direita. Leia o quadro abaixo. Bacana, estou seguindo a instrução, vou ler o quadro abaixo. Leia o quadro da esquerda. Ótimo, sou o algoritmo, estou seguindo a instrução. Leia o quadro acima. Beleza. Leia o quadro à direita. Leia o quadro abaixo. Leia o quadro à esquerda. Leia o quadro acima. Não sai desse laço de repetição nunca. Eu construí aí um laço de repetição que a gente chama na prática de loop infinito, né? Se a gente pegar o pé da letra, loop, né? A gente desenha um loop, era para ele ser infinito, né? Mas na programação não. O loop ele só é infinito quando você erra o critério de parada. Quando você esquece de mudar, de acrescentar ou diminuir um valor na sua variável contadora. E aí ele vai ficar o quê? Repetindo, 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 repetindo eternamente. Certo? Muito cuidado com isso aí, pessoal. A gente tem um grande volume de dados processando e a gente, tá processando. Tá nada, ele tá preso lá numa estrutura de repetição, tá perdido lá, tá ok? Segundo exemplo, vamos ver junto aqui no slide, ó. De cara, tem um código? Não avalie o código. Vai lá avaliar a pergunta primeiro. Ó, então o usuário inseriu o valor 5 quando foi solicitado e eu quero saber qual o valor final aí do acumulador, né? Então, agora eu posso sair simulando e procurando isso aí. Declarei minhas variáveis, maravilha. Iniciei meu acumulador, show de bola, bem parecido com o que a gente tinha visto nos slides anteriores. Peço o valor para o usuário, pedi o valor para o usuário, guardei na variável ali valor, até aí, ó, sem segredo nenhum. Agora que começa a vir, ó, veio uma estrutura de repetição. Quando pediu o valor, foi inserido o valor 5. O meu contador foi iniciado em 1 e ele vai até 3. Então, tudo indica aí, ó, como não tem nada escrito na frente, passo, não tem nada, então quer dizer que ele vai incrementar de 1 em 1. Bom, vai incrementar de 1 em 1, show de bola. Se vai de 1 até 3, quer dizer que ele vai fazer 3 vezes esse laço aí de repetição. Já posso interpretar assim. Na primeira vez, o que ele faz? O acumulador recebe o acumulador. Quanto que valeu o acumulador? 0. Mais o valor que o usuário digitou. Qual foi o valor que o usuário digitou? 5. 0 mais 5? 5. Chegou no fim, volta, incremento o meu contador, de 1 passa a ser 2. 2 é menor que 3? Então vou fazer o acumulador. O acumulador recebe acumulador mais valor. Quanto que é o acumulador? Era 0, passou a ser 5. Agora, com mais o valor, 5 mais 5, 10. Executa a terceira vez, 15. Então ele fez praticamente uma multiplicação aí, né? Somou 3 vezes o valor 5. Show de bola? Muito legal, então. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.